E aí, pessoal, olha só, então vamos dar continuidade aí ao que a gente tá vendo de barroco, beleza? Então, só lembrando, né, retomando um pouco do que a gente viu na aula passada, né, que foi a primeira parte desse conteúdo, mas a gente viu ali sobre o contexto de surgimento. Então, a gente viu pelo menos dois eventos muito importantes, né, dois processos muito importantes que marcam ali o surgimento do barroco. O primeiro deles, né, a gente já entrou em contato, a gente já deu uma estudada quando a gente viu sobre classicismo, que é o Renascimento, certo? O classicismo é uma expressão artística do Renascimento. E eu justifiquei semana passada que o Renascimento é bastante importante porque ele marca uma postura antropocêntrica, né? Porque marca um movimento de retorno aos clássicos, né, da antiguidade clássica, certo? Então, de Grécia e Roma antigas. E quando ele marca esse movimento aí de retorno, né, e prega esse ideal antropocêntrico, quer dizer, ser humano no centro das coisas para resolver os problemas da natureza, né, da sociedade e tal, quando o Renascimento faz isso, ele está propondo uma maneira de entender o mundo também, de ver o mundo, que é bem diferente da maneira da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Que era basicamente tipo, o polo de poder maior que tinha ali durante a Idade Média, né? Que tem uma visão teocêntrica. Né? Então é aquela visão mesmo de que Deus é no centro de todas as coisas, que Deus basta para entender as coisas da natureza, para entender as coisas da sociedade, etc. E quando o Renascimento ganha muita força, assim, quando ele acaba ganhando bastante profundidade, ele acaba afetando, né, em alguma medida, aquele poder que a Igreja Católica tinha, certo? E eu não estou dizendo com isso que a Igreja Católica ficou fraca, mas é que ela perdeu aí alguma medida de poder. E além do Renascimento, teve um outro movimento, né, que aí é dentro do cristianismo mesmo, que é a Reforma Protestante, certo? Ou as reformas, né? Porque não foi uma coisa homogênea, não foi uma coisa igual, assim, mas aconteceu propostas, né, dissidências dentro da Igreja Católica, certo? Então, propostas diferentes de se pensar o cristianismo. Né? Então, aí eu falei lá do Lutero, né? O que eu comentei com vocês foi aquelas 95 teses do Lutero, que é justamente batendo de frente com a Igreja Católica, mostrando porque que tinha muita palhaçada, certo? Porque que tinha muita pilantragem. E dos exemplos, né, é justamente da indulgência, né? Que é basicamente aquela ideia de que se a pessoa tem o pecado, tá tranquila, é só chegar, pagar e beleza, a igreja ali tem um contato direto ali com o divino, com Deus, né? Aquele dinheiro entra para a obra e aí a pessoa tá livre dos pecados e vai para o céu. E não tem nada disso, né? Não tem nada disso nas escrituras e tal. Então, a reforma protestante marca então esse momento de olhar para o cristianismo como ele estava acontecendo na época e ver, né, o que está acontecendo ali de errado e propor uma outra forma, certo? E esses dois movimentos juntos, então, acabaram fazendo aí a igreja católica perder bastante em influência, porque acabou perdendo fiéis, né? Alguns fiéis acabaram debandando da igreja. E é justamente isso que vai acabar mobilizando, depois que vai acabar dando a condição para acontecer aquela contra-reforma, certo? Então, o Concílio de Trento, né, que começa ali em 1545, vai até 1563, é justamente o momento em que a igreja começa a pensar essa contra-reforma. Se você vê bem o nome, contra-reforma. Para quê? Para tentar recuperar aqueles fiéis que debandaram, recuperar aquela influência, recuperar aquela força, certo? Que tinha. E aí foi quando a gente viu, né, a Companhia de Jesus, jesuítas, os caras vai pregar na Europa, os caras vai pregar, né, nos projetos coloniais, não só pregar, mas vai participar de um projeto de dominação da metrópole, certo? É, e junto com isso vem o barroco, né? Enquanto uma forma que vem pela arte, certo? Então a busca é, pela, por recuperar fiéis, né? Só que ali é através da arte. E foi aí que eu comentei, né? Que eu ia trazer algumas imagens aqui. E essa que está na tela agora é uma delas, certo? Que mostra um pouco.
desse começo, né? Pelo menos essa intenção do barroco no começo. Se isso for ver, essa igreja aqui, Igreja de São Francisco da Penitência, Rio de Janeiro, construída entre 1657 e 1633, não é bem ali no que a gente entende como início do barroco, certo? Que foi feita, mas a ideia por trás de, por trás da intenção, né, que foi feita aqui nessa igreja, é a ideia que está ali no início do barroco mesmo, certo? Que eu comentei justamente que a arte barroca é uma arte que nasce como uma arte da Igreja Católica, beleza? E aí, toda essa intenção que vocês vão ver, muita coiseira, mano, muito detalhe. Você olha para cada pedaço dessa imagem, vocês vão ver mais detalhes, certo? E tudo trabalhado em ouro, né? E as pinturas aqui nessa parte de cima, né? Tudo isso como uma forma mesmo de impressionar, certo? E de associar alguma ideia de, enfim, riqueza, de, sei lá, prosperidade, enfim, algo nesse sentido. E isso vai estar, a gente está vendo aqui um exemplo na arquitetura, né? Mas isso vai estar também nas esculturas, isso vai estar nas pinturas, certo? Como eu comentei, vai ter muita presença de temas religiosos. Aí uma tela do Caravaggio, né? Davi com a cabeça de Golias. E se a gente vê, tem muito aí a presença de uma técnica que é trabalhar o claro e o escuro, né? O contraste aí nesse caso, certo? E isso não é uma coisa que surge no barroco, mas que ganha muita relevância no barroco. Porque quando a gente fala do barroco, vamos sempre lembrar que é um momento, né, em que os artistas, as pessoas que estão vivendo naquela época, estão trabalhando com realidades que são antitéticas, né? Então, coisas que são uma antítese da outra, tá ligado? Então, assim, quando a gente pensa aquele momento histórico, a gente vê justamente que as pessoas, né, que têm contato com os discursos que mais têm força naquele momento, estão entre dois discursos que são muito diferentes, que são muito opostos, certo? Que um é discurso teocêntrico, por parte da Igreja Católica ou das igrejas protestantes, e o outro é um discurso antropocêntrico, beleza? Que deriva ali, que vem ali do Renascimento, justamente. E assim, não dá para resolver, não dá para você pegar e falar um tá certo, outro não tá, sacou? Então é justamente uma espécie de angústia de estar entre esses dois discursos tão diferentes, mas que estão com muita força naquele momento, que vai acabar aparecendo também na arte barroca. Só que vê bem, vai aparecer na arte barroca, vai aparecer no começo da arte barroca, quando ela é uma arte da Igreja Católica, tão somente, e vai aparecer depois também, quando não vai ser só mais uma arte da Igreja Católica, mas vai ser uma arte daquela pessoa que está realmente vendida, que está realmente angustiada porque não sabe o que fazer da vida, certo? A questão é que a gente vê aqui, ó, outro exemplo, né? Caravaggio, a incredulidade de São Tomé, tema religioso, outra coisa que marca aí a questão desse realismo, né? Enfim. Mas a questão é que na arte da Igreja Católica, essa oposição, né, entre coisas opostas, por exemplo, entre dois discursos, como o discurso antropocêntrico e o discurso teocêntrico, ou a oposição entre a vida na Terra, a vida terrena, né, e a vida celeste, a vida no céu, a vida, enfim, no paraíso, a vida pós a morte, essa oposição vai aparecer também na arte da Igreja Católica, certo? Só que vai aparecer com uma proposta, com uma ideia de resolução, vai aparecer com uma resolução, né? E que a gente pode tirar justamente quando a gente olha para essas imagens, tipo essa aí, Anunciação, certo? De 1628, e a gente vê o quê? Que tem as figuras divinas, tem essa moça aqui, né? Tá mais no centro, como uma figura terrena, certo? E a iluminação aqui também não está muito boa, não sei se dá para perceber muito bem, né? Mas há uma diferença na hora que trabalha ali, né, aquela técnica do claro escuro e tal, há uma diferença, né? A gente consegue perceber como que essas figuras aqui divinas, né, do anjo e tal, são figuras que são muito mais iluminadas, certo, do que essa figura terrena aqui. Então há sim essa oposição, só que há justamente a ideia de que a vida na Terra sim, é complicada, é trágica, etc., mas
tem coisa melhor depois, certo? Que é um discurso bastante cristão aí, no caso, beleza? E aí uma imagem, né, que estaria retratando o Concílio de Trento, seria justamente o início da Contra-Reforma. E aqui, pessoal, nessa tabelinha eu coloquei justamente, né, oposições entre expressões de conteúdo no Barroco e expressões de conteúdo no Classicismo, né? Entre a forma no Barroco e a forma no Classicismo, certo? Comparações aí. Em relação ao conteúdo, a gente vê justamente que se no Classicismo tinha uma resolução antropocêntrica, quer dizer, se era o antropocentrismo o que norteava a arte, certo? Aquela noção de que a arte tem que ser um produto racional mesmo, beleza? Bem baseado naquela visão, né, da antiguidade clássica, certo? Como uma forma assim de registrar uma suposta perfeição que devia estar na natureza ou uma suposta perfeição de um mundo ideal, certo? Enfim, se no classicismo era essa a intenção, no barroco a intenção vai ser bem diferente porque ela vai ser marcada por um conflito muito acentuado, né? Como eu disse, entre essa visão antropocêntrica e a visão teocêntrica da igreja. Se no classicismo então buscava-se aquele equilíbrio, certo? No conteúdo, né? Tratando do conteúdo, no barroco essa oposição entre mundo material e mundo espiritual muitas vezes dá uma ideia de uma vida um tanto trágica, certo? Bastante angustiada, né? Porque é uma oposição que não se resolve. Se no classicismo, então, esse equilíbrio era atingido através de um racionalismo, no barroco não tem como ter esse racionalismo, porque é um conflito muito grande entre fé e razão. Se no classicismo, né, o paganismo, no caso, seria o que estaria abordando um aspecto religioso, mas assim, por quê? Porque é um retorno aos mitos, né? A toda uma mitologia lá da Grécia e de Roma antigas, né? Principalmente da Grécia antiga, certo? No Barroco, como nasce como uma arte da Igreja Católica, a religião que está em questão aí, que vai estar colocando uma oposição, né, com a visão antropocêntrica, vai ser o cristianismo, propriamente. Aí, se no classicismo, né, essa influência da cultura greco-romana, enfim, no barroco, então, já não vai ter essa questão aí. No barroco a gente vai perceber uma espécie de morbidez também bastante acentuada, né, justamente porque enquanto os caras estão nessa angústia aí, estão nessa oposição entre mundo material e mundo espiritual, nesse conflito entre antropocentrismo e teocentrismo, né? E nenhum desses conflitos se resolve, enquanto isso está acontecendo, o tempo está passando, né? E uma hora eles vão morrer, e aí vem justamente essa angústia dessa consciência da passagem do tempo, né? Da efemeridade do tempo, beleza? E assim, quando a gente olha para essas questões, aí a gente vê que no classicismo busca-se muito mais uma clareza, uma linguagem mais objetiva e tal. No barroco a gente já vai ver que vai ter um gosto muito maior por raciocínio complexo, né? E por que vai ter esse gosto maior por raciocínio complexo, né? Porque a gente vai ver como que essa angústia, essa incerteza entre essas formas de entender o mundo, de perceber o mundo, não vai ter uma resolução racional, né? Simplesmente. Então, vai ter todo um jogo de ideias que vai estar sendo utilizado muitas vezes, né, dentro da literatura barroca. Vai ter todo um jogo de ideias que muitas vezes vai estar sendo utilizado para poder justamente mostrar a insuficiência da razão e mostrar a incerteza em relação à fé. É por isso que a gente vai ver, né, aqui, ó, já passando para a parte da forma, a gente vai ver que se de um lado no classicismo a gente conseguia ver um equilíbrio formal e uma utilização equilibrada, por exemplo, de figuras de linguagem, de acordo com a intenção do autor e tudo mais, já no barroco isso vai transbordar, certo? Então são muitas figuras de linguagem, mas algumas figuras de linguagem que vão sobressair muito, né? Como a questão do antítese, da metáfora, né? Da metonímia. O paradoxo acaba sendo muito importante aqui, porque o paradoxo é uma coisa que não tem uma resolução racional, né? No caso. E a gente vai trabalhar, né? Vou deixar uma parte específica só para a gente falar dessas figuras de linguagem aqui, beleza?
E, enfim, justamente, né, a forma então do Barroco vai estar sendo, a forma dos textos do Barroco vão estar sendo bastante comprometidas com essa angústia, com essa certeza. Então aparecem frases interrogativas, aparecem muitas inversões, né, muitos hipérbatos, né, inversão na ordem comum das sentenças. E, enfim, e uma coisa assim que é bastante interessante da gente ver é que o soneto, por exemplo, e a medida nova, certo? Lembrando que o soneto é uma estrutura ali que fala sobre estrofes, né? Então são 4 estrofes no total. As duas primeiras estrofes têm 4 versos e as duas últimas têm 3. A gente viu que o soneto surge ali no classicismo, né? Surge ali como uma forma racional mesmo de apresentar um tema. Então a gente pode até pensar num soneto como aquele que a gente viu lá do amor é fogo que arde e não se vê, é ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente lá do Camões. E quando a gente olha para esse soneto, a gente vê que está falando do amor, está falando que o amor é contraditório, por isso usa paradoxos, certo? Como assim amor é fogo que arde e não se vê, é ferida que dói e não se sente. Se é ferida, então dói, né? Se não se sente, então não é ferida. Tá. Aí, justamente, essa utilização do paradoxo realmente aparece nesse texto aí do Camões, só que é uma utilização que está dentro de uma estrutura específica do soneto, né, que a gente viu que é marcada por quê? Ter aquelas duas primeiras estrofes apresentando, né, e desenvolvendo um tema, e as duas últimas dando uma certa conclusão. E por mais que ele estivesse falando como que a natureza do amor é uma natureza complexa e tal, ele colocou isso numa apresentação racional. Beleza? E esse gosto pelo soneto vai continuar no barroco, né? Só que também vai continuar de outra forma, né? Não vai ser mais tão ligado assim a essa racionalização, a esse racionalismo tão acentuado que tinha no classicismo. O emprego da medida nova também, né? Se a gente lembrar, a medida nova é aquela medida de 10 sílabas poéticas em cada verso, que é o próprio exemplo desse soneto do Camões aí que eu falei. Se a gente contar, amor é fogo que arde não se vê, parando na última sílaba mais forte, certo, do verso, ou seja, na sílaba tônica da última palavra, a gente contou 10 sílabas, certo? E se não lembra, pessoal, a gente também faz uma retomada, mas assiste ali de novo aquela aula, né, a aula sobre escansão, né, contagem de sílabas poéticas, tal, que foi uma aula mais curtinha também. Mas essa medida nova, quando ela vem, também ali no momento do classicismo, ela vem e fica por muito tempo, certo? Então vai estar aparecendo também dentro do barroco, né? Essa intenção estética aí. É isso. E aí, daqui para frente, então, a gente a gente trabalha um pouco as figuras de linguagem, né, mais importantes que a gente vai estar utilizando no barroco, certo? E depois trabalha alguns autores. Dois autores bastante importantes que a gente vai estar utilizando vai ser o Gregório de Matos, né? No caso, que a gente vai estar vindo para o Brasil, realidade do Brasil. Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, que não é nem só Brasil, né? Mas é porque também é Portugal também. E aí, quando essa questão formal, então, né? Que vai estar presente tanto no texto que vai estar presente tanto no texto do Antônio Vieira quanto do Gregório de Matos, quanto de outros artistas barrocos, né, no mundo, a gente vê duas tendências bastante importantes que acabam aparecendo dentro do barroco, certo? Uma dessas tendências é essa que a gente chama de conceptismo ou quevedismo, que é justamente baseada, né, que tem origem num poeta num poeta muito importante barroco ali da Península Ibérica, Quevedo, né? Francisco Quevedo. O conceptismo ou quevedismo, né, marca justamente o jogo de ideias, o trabalho de ideias, de argumentação, que muitas vezes dentro de um determinado poema vai estar apresentando justamente a contradição. A contradição entre dois discursos tão diferentes e que são inconciliáveis no final das contas, que é aquele discurso teocêntrico e o discurso antropocêntrico, certo?
Ou então, quando a gente pensa mais dentro do barroco que está acontecendo dentro da igreja, certo? Vai ser um jogo de ideias e de argumentação que vai estar mostrando, sim, uma espécie de contradição, mas que vai estar argumentando em favor da vida espiritual, em favor da vida celeste, certo? Que é o que a gente percebe, por exemplo, nos sermões do Padre Antônio Vieira. E aí é um jogo de argumentação de convencimento mesmo, né? Então esse conceptismo e quevedismo está presente na poesia barroca, mas está muito presente na prosa, beleza? O cultismo ou gongorismo, né, que é baseado no poeta também que tem origem com o poeta Luiz de Gôngora, beleza? E marca uma valorização da forma textual, um preciosismo, quer dizer, a utilização de palavras mais eruditas, né, palavras menos comuns, mais raras, um trabalho mesmo sobre a palavra, e aí vai aparecer com abundância, muitas figuras de linguagem, como eu já comentado, que aí é o que vai interessar a gente ver, né, especificar quais são essas figuras de linguagem mais trabalhadas.